Fala, turma, tudo jóia? Carros e Finanças no ar, episódio número 8. Episódio número 8. Vamos em frente falar novamente sobre consórcios, dessa vez o Daniel e o João Vitor aqui, para tirar todas as dúvidas, falar de objeções, falar do motivo de que algumas pessoas não gostam do produto. E já vou começar com perguntas, tá? Sem muita enrolação aqui nesse começo. Para quem acredita que é melhor financiar porque quer o carro imediatamente, qual a melhor alternativa para fazer essa compra? João, seguinte, primeiro tem que entender a necessidade, né? Se você quer uma coisa assim muito de imediata, porque aquele bem te gera uma receita, vamos supor, um motorista de aplicativo, uma pessoa que tem uma empresa de transporte, só tem um caminhão, né? Ele precisa do bem de imediato, porque se ele não tiver aquele bem, ele não tem receita, ele não tem nem como pagar a parcela, concorda? Então, o financiamento, se ele não se planejou, o financiamento vai ser a saída dele. Ainda mais se ele não tiver um dinheiro para o lance, ele vai depender do sorteio, o consórcio não vai fazer sentido. Para quem pode planejar, não vai comprar assim na emoção, para não gastar muito dinheiro, já que o financiamento é mais caro que o consórcio, não faz sentido, né? Então, o que eu sempre digo é sempre analisar qual é o perfil, olhar o perfil do cliente. Se for, aí que eu sempre falo, se aquele bem te gera uma receita, você tem que trocar, troque. Vai fazer um financiamento, é mais caro. Mas o seu resultado, separe uma parte e compre um consórcio. Porque esse bem ele vai depreciar lá na frente. O mesmo problema que ele está tendo agora, ele vai ter também daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Então, se ele já faz uma programação, ele aí faz um consórcio, contempla, vamos supor, para o sorteio. Ele já pode ter um outro bem, já começa a gerar o quê? Uma nova receita para ele. Então, as receitas dele vão começando a aumentar. Então, faz sentido ele fazer isso. Maravilha. Dentro desse conceito, Daniel, que a gente tem para o cliente que tem aquele pensamento formado, que é o que o mercado hoje entrega. Financiamento. Eu prefiro o financiamento do que o consórcio. Eu lembro que a gente nos outros episódios já falou de diversos benefícios. Mas hoje, para quebrar esse argumento desse cliente que chegou agora, sentou com você e falou, cara, eu prefiro o financiamento do que o consórcio. O que é que você usaria como argumento para esse cliente? Voltando, urgência, necessidade. Perfeito. Se eu tenho uma Quero necessidade, o carro eu agora. quero o carro agora porque se eu não tiver um carro, eu não consigo trabalhar. Se eu não tiver um carro agora, eu não vou ter receita. Não, se eu tiver um carro é luxo, é um prazer que eu quero ter. Então você vai gastar dinheiro com isso? Faz sentido você não planejar, pagar menos? Então, se é isso que tem que analisar, é perfil do cliente. Quais são Maravilha. os casos onde vale a pena pagar mais caro para ter o carro de imediato, por exemplo? Um exemplo, eu tive fui fazer uma consultoria, né, através do consórcio, para uma cliente, ela tinha um ônibus muito antigo, né, ela precisava trocar por um novo. A venda do ônibus dela antigo não daria nem para fazer uma contemplação por lance no consórcio. Ela viu que o financiamento estava caro, mas eu expliquei a ela que se ela vendesse o ônibus, ela não teria receita, aí inviabilizou o processo dela, e ela, com aquele valor, não tinha o lance suficiente para adquirir uma carta de consórcio. Ela fez o financiamento. O mesmo pensamento é válido para quem aluga um carro de repente? Também, o carro alugado, você vai mensurar, porque o carro alugado você não paga IPVA, você não paga o seguro, isso Não, tudo mas você no não caso paga que aluga um manutenção. carro para gerar renda, Perfeito. tá. O que é que acontece para gerar renda? Exato. Só aí geralmente quem aluga o carro para gerar renda não tem nem dinheiro para entrar nem no financiamento. Então, já começa a ficar mais complicado ainda. Ele está lutando para pagar o aluguel do carro, né? E lutando para ter a sobrevivência dele. É mais difícil. Então, ele vai ter que trabalhar muito para pagar o aluguel, pagar as necessidades dele e guardar um recurso. Maravilha. Entendeu? Já começa a complicar mais ainda, né? Porque se você paga um financiamento, no final o carro vai ser seu. O aluguel, o carro não é seu. Maravilha. Uma coisa que eu sempre ouço, Daniel, a gente que está no mercado automotivo, a gente ouve sempre as pessoas falarem que às vezes os juros do consórcio são meio confusos, né? Muita taxa administrativa, e às vezes o financiamento ele se torna um pouco mais claro. Essa afirmação, ela é correta? Ou que a gente pode trazer até como transparência, como clareza para as pessoas em relação a O isso? consórcio é transparente. Existe um contrato. Tá. Né? Nesse contrato, a gente explica, quando senta com o cliente, vai explicar. Eu sempre falo, o consórcio, você tem a taxa de administração. Quais são as taxas que o Banco Central permite? Taxa de administração, que é o que é a taxa de administração? É onde a administradora ganha o dinheiro. Né? Que ela vai administrar aquele grupo. Ela pode comprar um fundo de reserva, carro geralmente tem esse fundo de reserva, que vem a ser o fundo de reserva. Caso tenha alguma inadimplência, aquele fundo de reserva vai cobrir para justamente
deixar as pessoas contemplar por sorteio. E, às vezes, uma taxa de adesão. O seguro, algumas administradoras cobram antes e outras depois, que é chamado de seguro prestamista. Que caso venha a falecer ou uma invalidez total, Sim. né, automaticamente o consórcio é quitado. Mas vai seguir o critério do seguro, vai fazer uma análise para ver se vai permitir fazer o seguro ou não. Agora, exemplo, eu tenho um consórcio meu carro eu comprei com consórcio, minha parcela estava 450, atualizou agora no mês de janeiro, foi para 470. Não foi nada assim fora da realidade. Curva, Não entendeu? Nada uma curva assim, perdi o controle desse processo. Eu lembro que o João Vitor falou bem disso sobre o dinheiro ao longo do tempo, né? Dinheiro ao longo do tempo. Porque senão o consórcio ficaria ruim. Imagine, eu fui contemplado logo, você contemplado daqui a 3 anos, você perdeu dinheiro. Então não justifica. Todos no consórcio vão pagar igual. Talvez em relação a essa objeção, o que essa pessoa quis dizer é que no financiamento, e eu vou pedir até ajuda ao João Vitor, ela sabe exatamente quanto vai pagar de parcela até o final. Porque você trava uma parcela, a parcela é fixa. Né? Exato. E no consórcio entra uma variável que pode ser o IPCA, pode ser um modelo de referência que sofre um reajuste ali de determinado tempo em determinado tempo. Então, talvez ela fique insegura com essa possibilidade de aumento. Mesmo assim, faz sentido o consórcio? Tá. Mais uma vez, eu acho que é preponderante você saber o perfil de cada um, né? A gente vai bater muito nessa tecla. Faz sentido para algumas pessoas e não tanto para outras. Sobre essa questão da transparência dos juros, eu acho que é muito mais um problema estrutural em quem está te vendendo aquele serviço, tá? E aí, até fazendo o mérito ao Daniel, ele deixou totalmente claro para mim, eu fui cliente dele, inclusive, foi quando eu comecei a me interessar pela ferramenta e ele foi muito transparente no que tinha atrelado aquele meu custo de dívida, né? O financiamento, pessoal, ele sempre vai ser mais caro, tá? Sempre. Você nunca vai ter um financiamento mais barato do que um mais consórcio. vantajoso do que um consórcio. Exato. A título de custo de dívida no tempo, ok? Só que uma particularidade que os vendedores de consórcio geralmente não trazem é justamente a correção monetária daquele capital ao longo do tempo, tá? Então, primeiro ponto de atenção. Se o seu crédito corrige, nada mais justo do que a sua parcela corrigir também. E a gente consegue controlar isso, tá? Para alguns clientes que se interessaram por consórcio, o trabalho do assessor, por exemplo, é entender a vida financeira do cliente e trazer projeções. Então, eu, por exemplo, com os meus clientes, peguei uma média histórica de como corrigir o IPCA e falei, o seu risco máximo é esse aqui. Você pode, no período do consórcio, a sua parcela passar de X para Y, com base nos dados passados. Lógico que é uma projeção, até porque não tem como a gente controlar a inflação, tá? Pode explodir. As garantias não Exato, existem, né? Não tem. É um risco, ok? Sim. É um risco. Isso aí, tudo bem. Uma vantagem do financiamento é que você já sabe exatamente o custo da sua dívida. Mas ainda assim, para um prazo de 5, 6, 7 anos, que geralmente é o que as pessoas pegam para carro, dificilmente a gente vai ter uma ruptura econômica para mudar muito o contexto. Tá? A gente teve uma recente agora pandemia que realmente explodiu o índice de inflação, mudou até a dinâmica de compra e venda de carros, mas foi uma pandemia. Então... Perfeito. Então, em resumo, não é que os juros do financiamento são mais transparentes, é que muitas vezes, no caso de consórcio, a informação não é passada de maneira adequada. Correto. Então, a gente volta no limbo de dizer que a informação é que não está chegando ao consumidor. E até um ponto sobre essa questão a taxa de administração é simples, mas você tem um fator composto, que é a correção do IPCA, que a gente já falou aqui, tá? Exato. Mas até mesmo para esse fator composto, você tem um grande ponto de vantagem. Por quê? A capitalização do seu custo com o consórcio anual, ela acontece uma vez a cada 12 meses. Não é uma capitalização mensal nem diária, tá? Então, você tem 12 meses até você capitalizar e justamente alternar o custo da sua parcela, né? Então, ao final do período, ainda assim se torna muito barato, né? Porque se a gente pegar a média da inflação dos últimos 20 anos de 6%, é o que a sua parcela vai ficar 6% mais caro, foi o que o Daniel falou, aumentou R$20 do saldo devedor. Que é muito do que você pagou, vamos supor, não foi contemplado. O que eu paguei não tem correção, já está pago. Já está pago. Perfeito. Já está pago, entendeu? Então, na prática é o seguinte, se você tem uma taxa de administração na faixa de 17%, talvez com 1, 2% de fundo de reserva, você tem um custo total de 18%, 19%, talvez 20% no período. Isso já confunde um pouco porque as pessoas estão acostumadas a falar em taxa ao ano. Ao ano. Então, poxa, quanto é o financiamento? É 1,99 ao mês, isso ao ano deve ser algo perto de 27%. Então, poxa, 27% ao ano, 20% ao ano,
Não, é 18, 19, 20 no período No período. todo. Se Período você todo. pagar em um ano, realmente você vai pagar essa taxa de administração. Aí você vai botar o ano que às vezes 2% ao ano, 1,7% ao ano. Vai Se você depender. usar o período O longo. período longo, O entendeu? que eu quero dizer é que, poxa, 2% ao ano num consórcio, caso você utilize um prazo maior para pagar, mas uma média histórica de inflação na faixa de 6% ao ano, ou um ajuste, e aí o Elton me corrija se eu estiver errado, mas um carro que reajuste 5, 6% é bem factível, né, o valor Sim. dos carros. Perfeito. Então, a gente está falando de cerca de 8% ao ano de custo. Se você for para um financiamento de automóveis, a gente vai tranquilamente para 25, 28, 30% ao ano. Exatamente. Então, a diferença do consórcio para o financiamento é absurda. João, existe algum período anual que, digamos assim, o pensamento por financiamento em taxa de juros, né? Como você está falando em taxa de juros, pode ser mais interessante do que o consórcio ou não? Digamos, final de ano, início de ano, período de festas, algo assim. Não pela questão financeira, mas pela pressa em adquirir o bem. Poxa, eu quero agora porque é Natal, final de ano, eu quero viajar com minha família, eu não quero esperar uma contemplação. Mas se a gente fizer conta e puder colocar o planejamento em pauta como fator decisivo na escolha da ferramenta de crédito, o consórcio sempre vai valer a pena. É que eu sempre falo. Tudo planejado vai sair mais barato, né? O planejado sai mais barato, né? O planejado Sim. sai mais O barato. ditado fala isso. Fala isso e é verdade. Vamos supor, você trabalha com consultoria de carro. Sim. Se o cara, vamos supor, eu quero pegar o carro amanhã de qualquer jeito, não vou dar nem tempo para você pesquisar. Vou ter que... Você pesquisando, você vai verificar tudo direitinho. Pô, esse carro não tá bom. Existe um tempo até para você achar um carro. Falar até o que o João Vitor colocou muito bem, analisar os riscos. Analisar os riscos, você tá entendendo? Que se a pessoa, não, eu quero... Os riscos não são os tão riscos- analisados como se tivessem feito com Perfeito. planejamento. Com planejamento. Tudo, até planejar comprar um carro também faz parte. Perfeito. Se o cara fica, não precisa, então muda. Você ser muito impulsivo acaba, muitas vezes, colocando água realmente no seu balde lá. Então tem que ter cuidado com isso, né? Ser Exatamente. impulsivo, quando envolve finanças, Emoção, as né, palavras João? não... Custa caro. Sem Custa possível, custa caro. Exatamente. Outro ponto em relação à sua pergunta ainda é que em alguns momentos as concessionárias fazem algumas campanhas, por exemplo, de financiamento com taxa zero, onde elas pedem 50%, 60% do veículo, Que é muito. e é Exatamente. muito, é um desembolso grande, e o restante ela divide sem juros, só que entra a taxa de abertura de crédito que você comentou, então não é totalmente sem custo, é sem juros, mas não sem custo. Tem custo, existe um custo. Exato, existe um custo que é até relevante, mas dessa forma realmente com zero juros é uma forma que vale a pena avaliar. Tá? Vale Aí é um muito a pena. programa de incentivo da Perfeito, da montadora, montadora. do próprio governo também, enfim, geralmente até tem isenções de algumas taxas quando é carro Para zero. algumas pessoas, até essa cascata, em algum sentido, em alguns momentos, parece fazer sentido. Eu vou para a concessionária, taxa zero, o zero, né, chama bastante atenção, é um gatilho, e vou pegar o carro na hora. Mas essa cascata do consórcio, eu lembro que a gente estava falando até sobre um cliente essa semana, justamente isso, ele tem o valor de entrada para dar, vamos dar um exemplo, 70 mil reais é o carro que ele quer. Ele quer dar 40 mil reais de entrada e o restante ele queria ou financiar, ou tomar um empréstimo, ou passar no cartão de crédito. Só que para ele, o Daniel apresentou para ele um plano muito bem feito, muito bem montado e bem estruturado, onde ele teria o lance embutido, né, como o Daniel montou muito bem para ele, e que fez total sentido. Saiu de uma realidade onde ele queria um carro até, um exemplo, 60 mil. Quando ele me procurou para a consultoria, o desejo dele era um carro até 60 mil. O Daniel montou uma proposta para ele, onde ele teria a possibilidade de ter um carro de 70 mil, ou seja, um carro melhor, em condições melhores, com um ano melhor, e com uma parcela com 20 reais mais caro do que Exatamente. seria no valor que ele queria primordialmente, né? Primeiro para fazer o financiamento. Perfeito. O financiamento. E tem outro ponto, né? Quando eu falo dessa condição de taxa zero, dando 50%, 60% de entrada, é em relação ao carro novo. Perfeito. O cliente que quer pegar um seminovo ou um carro usado não vai achar tem isso de jeito Não nenhum. acho. E os juros são mais altos, são bem caros. Então passa de 30% ao ano com alguma tranquilidade. Tranquilo, esse planejamento que o Daniel e o João fizeram para o cliente foi perfeito. Foi perfeito. Boa. E aí mais uma objeção aqui é de uma pessoa que não quer se comprometer com parcelas de longo prazo. Poxa, eu não quero ficar 6, 7, 8 anos pagando um consórcio. E aí o consórcio já deixa de fazer sentido para ela? De jeito nenhum. Porque é o seguinte, como ele falava, o valor do dinheiro no tempo. Eu prefiro ter liquidez, o dinheiro está aplicado, rendendo muito mais do que esse custo que eu estou pegando. Agora é aquele medo, caramba, eu tenho medo de ter parcelas por longo prazo. Mas o que a gente tem que fazer? Eu estou ganhando mais dinheiro no mercado financeiro
do que estar preocupado com parcelas. Tá entendendo? Uhum. Então é isso que tem que analisar. Eu acho que é um cálculo simples, pessoal. Ó, você tem uma dívida no consórcio de 100 mil reais. Você tem os mesmos 100 mil reais hoje para quitar, tá? Essa dívida no consórcio você paga uma parcela de 400, dividida aí no período todo, ok? Os 100 mil reais hoje te geram uma renda mensal, tá? Uma correção mensal monetária de 1.000. Então, o fato de você manter essa dívida, você está ganhando ainda 600 reais. A Exatamente. Será que diferença. vale a pena você ter uma dívida, ter um crédito e ganhar, nesse caso, 600 reais por mês? Ou você quitar a dívida e não ter nenhuma E deixar entrada de para ganhar. não ter dívida? Exatamente. Deixar de ganhar e, tipo assim, e se tiver alguma emergência, você vai tirar Exato. esse dinheiro da onde? Perfeito. Reserva de emergência, Exatamente. entendeu? Às vezes até uma oportunidade. Às vezes tem uma oportunidade de um carro que o cara tá precisando vender com uma certa pressa, você pode até comprar e ganhar dinheiro, movimentar Perfeito. o dinheiro, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Eu uso muito o conceito de spread, né? Qual o custo da dívida, qual a rentabilidade daquele valor aplicado, se eu estou Exatamente. tendo algum spread positivo ali, Positivo. algum ganho com essa operação. Então, eu conheço muita gente que tem aversão a ter dívida, aversão a pegar crédito, mas se a gente for olhar as grandes empresas, todas elas têm dívidas dívidas. com cronograma de amortização bem definido Exatamente. e tem caixa. Muitas vezes um caixa bem robusto que daria para zerar a dívida, mas não faz sentido, Não faz sentido. zerar a dívida. Não faz sentido. Em gestão Então, financeira existe um conceito, gestão ativa de dívida, né? Que o custo de terceiros, ou seja, uma dívida, é mais barata do que o custo de capital próprio. Com certeza. Então, na maior parte dos casos, funciona dessa forma. O seu capital próprio ele tende a se rentabilizar muito mais do que uma dívida muito bem estruturada, né? Então, pensa nisso direitinho. Incomoda. E eu já tive casos reais de clientes que eu mostrava na ponta do lápis. Ó, não tem sentido você quitar uma... Não era nem dívida de consórcio, era uma dívida um pouco diferente. Na época que CDI estava 2%, a gente conseguiu uma dívida nesse custo, né? Falo, não tem sentido você quitar essa dívida agora, sendo que o seu investimento está te rendendo isso. Eu mostrava, ó, tabelado. Ele via a correção dele na conta da XP. Ainda assim, se incomodava com o fato de estar endividado. E aí não tem o que fazer. Realmente é uma Exatamente. pessoa que você vai perder discussão porque é algo perfil, né? intrínseco, né? Perfil. Exato. E se a pessoa ouvir, entender o especialista, tem que seguir, justamente. Agora, se já inverte, por exemplo, caramba, minha aplicação tá rendendo tanto, eu tô pagando muito mais caro, faz sentido tirar o Amortizar. dinheiro e amortizar. Perfeito. Porque nós, Entendeu? como assessores, a gente precisa sempre se preocupar na questão do conforto psicológico do cliente. Então, às vezes é financeiramente interessante, mas aquilo está incomodando o cliente. Então, não faz sentido Exatamente. mantê-lo incomodado. Exatamente. Pô, bacana. Entender a necessidade do cliente seria o mais fundamental. Acho que para tudo, Pra né? tudo. Porque Pra a toda gente vai prestação de fazer. serviços. Pra tudo Quando Fazer, você foi sim. fazer, né, que você conheceu o Daniel na ocasião no evento, que o Daniel te apresentou o consórcio e falou você sobre o consórcio, essa questão da confiança pela empresa que vai, né, gerenciar esse consórcio. Você chegou a pesquisar na hora ou você simplesmente confiou nessa... A gente estava falando agora na segurança que o consultor passa, né, para o cliente. Você confiou no operador naquele momento ou você fez uma pesquisa, você procurou saber, você se informou? Não, eu desconfiei de tudo. Foi. Meu papel é ser desconfiado. Quem trabalha com finanças é desconfiado por natureza. O Daniel me apresentou, eu gostei muito da postura fechou dele na inicial, né? Não fechei na hora. A gente se conheceu no evento, então gostei. Deu trabalho, Daniel, para fechar? Acho que é o seguinte, é você explicando, gerando confiança. Acho que qualquer coisa que você for fazer de longo prazo, médio e longo prazo, você tem que realmente pesquisar. Faz parte. Porque é um dinheiro que está sendo envolvido. É um dinheiro seu que você Perfeito. está colocando. Ele está certíssimo. E eu gosto das pessoas assim. As pessoas que trazem objeções são pessoas que querem comprar. Porque imagina, você vai comprar um carro de 100, 150 mil. É um valor. Até um carro de 30 mil. Que um carro de 30 mil para a pessoa que está comprando, caramba, é um sonho. É sonho, é verdade. Entendeu? exato. Então você tem que respeitar e entender. Então, quanto mais objeções essa pessoa trouxer, é melhor. Porque ela está entendendo o produto e não gera dúvida. Entendeu? Então isso é muito bom. Sem Sim, falar você que... tava- Desculpa, Everton. Eu ia comentar sobre quebra de contrato quando o cliente não sabe o que está fazendo e fecha na emoção também. Então Exatamente. corre o risco dele querer romper aquele contrato, o que não é interessante para ninguém, principalmente para ele. Exatamente. O João estava falando em relação à desconfiança dele. Não, é isso, eu não entendia como era a ferramenta. Sim. Pelo contrário, eu tinha até um preconceito muito grande em relação à ferramenta. Se alguém chegasse para me vender consórcio antes. Eu acho que se não fosse o evento, tá? Eu acabei conhecendo o Daniel por conta de um evento, evento. de networking.
Se não fosse o evento, eu não ia Não me teria interessar. Não teria fechado. Tinha um preconceito forte. E aí eu me abri para entender mais, né? Sobre a possibilidade. E hoje, inclusive, você vê que tá tão no hype que até bancos de investimentos estão oferecendo uma carta de consórcio, né? As nossas instituições que a gente tem como parceria estão trabalhando nessa linha. Mas eu pesquisei bem particularidades. Demorava para entrar na cabeça, sabe? Demorou. Pô, mesmo trabalhando com finanças, eu tive que questioná-lo algumas vezes. Eu falei, vai, como assim? Eu tô dando dinheiro para receber dinheiro. Como é isso aí? Obrigatoriamente eu dou o lance, eu tenho que pagar naquela hora, eu posso abrir mão do lance. E se eu desistir? Qual que é o meu risco? Então ele fala que teve pouca objeção, foi bem chato mesmo. Mas sempre respeitando também o trabalho, né? Acho que é importante isso, respeitar o prestador de serviços, porque ele se mostrou em total disposição para me atender, né? Vai esclarecer Então, todas as dúvidas. esclarecer tudo. Inclusive, para mim, o fundamental, o essencial, e que eu indiquei ele para vir trabalhar conosco, não foi a venda, foi o pós-venda. O pós-venda dele, para mim, foi o grande divisor de águas, né? Porque já vi muitos casos de pessoas que adquirem o serviço e não tem o pós-venda adequado. E aí. Quer bater sua meta, né? Exatamente. Aquela preocupação com o cliente para ligar para saber se está tudo ok. Até a Perfeito. questão do próprio Exatamente. produto. De saber se o produto, se o cliente está satisfeito, se tem algo que você possa estar ajudando e assessorando ele naquele momento. Boa, bacana. Mas além da pessoa, né, do consultor, do consórcio que está te oferecendo aquele produto, tem sempre uma administradora por trás. Exatamente. Existe algum risco dessa administradora quebrar? O que é que acontece com o cliente que está ali mês a mês contribuindo com o seu consórcio, com o seu grupo, se a administradora quebrar? Boa pergunta. Quando o Banco Central começou a fiscalizar, você não ouve mais assim, a administradora quebrou, né? Que é a Lei 11.795/2008. Então, a partir dali, houve uma regulamentação de todos os consórcios. Então, o que que acontece? Existem maus vendedores. Existem pessoas que, por vezes, qualquer profissão tem bons e tem ruins, né? Então, o que que acontece? Agora, caso extremo, uma administradora quebre, o dinheiro do grupo ele é blindado. Ele não sai. Alguma outra administradora vai ter que assumir aquilo ali. Entendeu? Porque existe realmente uma fiscalização rigorosa. Todo e qualquer dinheiro que vá sair do grupo, eu preciso de uma garantia. Sem garantia, não sai. Tem muita gente assim, o dinheiro vai entrar na minha conta? Não, não vai entrar. Vai comprar um bem, vai analisar se aquele bem é aceito pela administradora. Às vezes o carro tem que ter um ano de uso. Isso. Então, todo esse processo vai ser... E vamos supor, eu tenho... No momento que eu comprei o consórcio, não tinha restrição. Tive restrição no momento da liberação. Pode ocorrer um bloqueio? Pode. Porque vai seguir a regra do mercado financeiro. Que imagine, tá tudo liberando, aí teria uma quebradeira. Imagine, o banco não libera para quem tem restrição e o consórcio liberar. Quem tem restrição aqui vai ter restrição aqui também. Ele não vai continuar pagando. Perfeito. Então você vê que existe uma proteção. Existe realmente uma blindagem. Uma análise de dentro do crédito, dinheiro sim. do grupo. Então, e até para montar um grupo novo, a administradora precisa também de dinheiro. Ô Daniel, e uma vez contemplado, a pessoa vai e fica com a restrição. Ela pode correr o risco de travar o bem também? Não, não. Não? Contemplou, já tá com o seu bem, você já tá usando, não tem nenhum problema. Aí, tipo assim, eu comprei, por exemplo, comprei um apartamento financiado, ou financiado consórcio. Continuo pagando o meu financiamento, o meu consórcio, e depois tem uma restrição, não vai tomar o bem. Não vou ter nova linha de Nova crédito. linha de crédito. Agora, caso Eu não não- pague, ela pode ter um problema em relação à alienação desse bem. Aí né? vai recuperação normal. Tá. Recuperação. Alienação fiduciária, busca apreensão, vai tentar fazer acordo, como qualquer pessoa Sim. faz. Né? Agora, é muito difícil você ver leilão de consórcio. Uhum. Você não ouve falar, você vai mais ver leilão Perfeito. de banco, às Isso. vezes, né? Mas leilão de consórcio, De consórcio tal, é bem difícil de ver. imóvel, leilão do imóvel. Porque como o custo é barato, o custo do dinheiro é barato, então às vezes ela até transfere isso aí, ou tenta vender, fazer alguma coisa dessa Isso. forma. E acho que é até mais fácil de você vender, né? Exatamente. Para vender. Você estava falando em relação a essas garantias pelo consórcio, eu que estou no mercado automotivo, você está falando e vem as lembranças. Realmente, quando a gente vai fazer a transferência do veículo para o recebimento, a carta está contemplada. Para o cliente, muitas vezes, receber ou conseguir vender esse carro, primeiro a gente vai no cartório para a gente poder transferir o carro para o nome do cliente no qual a carta está contemplada. A documentação é enviada para o banco fazer toda a preparação da documentação na seguradora para poder fazer, para depois sim liberar o dinheiro para o cliente. Hoje dá uma mudada. Já Como mudou? funciona? Já mudou. Faz análise de crédito do cliente, Sim. toda certinha, aprova. Aí quando você passa... Alguns administradores até previamente, né? Até previamente. O Itaú faz Exato. previamente. Então, o que você faz? Você vai fazer, aliena o carro. Sim. E aquele pede só o DUT, ou aquele Ok, novo o de transferência ATPVE. da TPVE,
assinado, reconhecido, firma e já paga o carro. Isso. Porque o carro, a partir do momento que já está ele assinado, tá tudo liberado, já está alienado. Ele já está alienado. Entendeu? Então, até quem for comprar, caso o cara não transfira, mas já vai ter a alienação. Sim. A alienação já pega. Então, não precisa ter alienação para liberar. Acelerou já o processo. Maravilha. Acelerou o processo. Né? Maravilha. Que é até melhor. Sim. Entendeu? Tanto que eu falo assim com os clientes que ficam preocupados. Caramba, mas o cara não recebeu. Eu digo, não. Deixa o carro, o DUT assinado na mão do vendedor. Sim. Quando ele receber, ele te entrega o carro juntamente com o DUT assinado. E antigamente a gente tinha até essa questão do prazo mesmo para pagamento, que a gente ouvia muito falar, até clientes que têm essa indagação de falar, mas muitas vezes o consórcio, para quem está vendendo, é demorado demais para receber. Tem consórcio que vai levar 30 dias para pagar, 40 dias para pagar. Olha, tem um consórcio que está pagando em 5 dias, 6 dias, em menos dias já está pagando. O cliente já está com dinheiro na conta. Sim, perfeito. Dias. Tudo depende da administradora. Isso tudo você tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Foi o que o João fez muito. 15 dias. Para pagar direitinho. Quanto tempo tem, João? Que eu peguei? Sim. Foi novembro do ano passado. 2 meses. Bacana, eu já escutei muito isso. Poxa, eu não vou fazer um consórcio porque eu vou ser contemplado, eu vou demorar muito para receber esse dinheiro. E eu não quero passar por isso, eu quero pegar logo o meu carro. Às vezes eu gosto de um carro, demoram para liberar o crédito, eu perco aquela oportunidade, eu faço uma negociação boa, acho um preço bacana, não consigo porque a administradora não liberou. Como é que tá, em média, né? A gente já falou aqui 15 dias, 2 dias, 3 dias, um mês. 7 dias, pode ser 7 dias úteis. O meu até demorou muito. Por quê? Foi o que aconteceu. Não foi nem culpa da administradora. O que aconteceu? Quando eu fui comprar um carro, era um carro que era PCD. Tá. A proprietária já tinha tirado, já tinha comprado outro carro PCD. Só que ela não sabia que tinha que dar baixa no Detran. Sim. Ela deu baixa na Cefaz. E quando ia solicitar o gravame, não poderia ter gravame, porque ela não poderia vender um carro que tem um benefício fiscal. Sim. Até descobrir, desembolar isso aqui. Isso tudo. Aí não é culpa da administradora. Perfeito. Entendeu? Às vezes são as regras do incentivo. São as regras, mas são regras do incentivo e não é culpa da administradora. Ela não podia alienar um carro. Como é que ela vai liberar um dinheiro de um bem que ela não alienou? Exato. Né? Então, às vezes, já tive clientes que às vezes demorou um pouco porque ela não sabia, ela tinha uma restrição. Aí, acho que uma conta que ela tinha esquecido de pagar, entrou em restrição, ela foi lá, resolveu, liberou, entendeu? Perfeito. Então tem que entender os detalhes. Excelente ponto, porque nem sempre é uma questão de demora da administradora, às vezes tem alguma pendência, uma documentação que não foi enviada, algo desse tipo. Bacana. Falamos agora sobre a questão de a carta estar contemplada e haver uma certa demora ou não para poder liberar esse crédito. Mas muitos clientes falam assim, olha, não vou fazer consórcio porque eu posso demorar para ser contemplado. No caso, enfim, para o lance ser contemplado ou ser contemplado por sorteio. Qual é essa demora? Por exemplo, faz sentido ter medo de demorar para conseguir tirar o carro? Como é que pode ser feito um planejamento para que isso não aconteça ou não dá para prever? Então, assim, a gente vai analisar assim, demora em relação a quê? Ao quê? Ao quê? Certo? Então, o consórcio demora em relação ao quê? Se eu tenho dinheiro para o lance, a probabilidade vai ser maior. Se eu não tenho dinheiro de lance, eu vou depender único e exclusivamente do sorteio, o importantíssimo é manter a parcela em dias. Porque se alguém atrasar, pula para você. Perfeito. Então, é manter a parcela em dias. Mantendo a parcela em dias, vai estar tranquilo. Quando o João foi contemplado, foi o 4º prêmio. Não foi isso? Exato. Então, 3 pessoas não pagaram. E João foi por contemplação? Foi por sorteio? sorteio? Sorteio. Então, foi o 4º. Entendeu? Foi o 4º chamado do processo da lista, do critério de empate para poder ser contemplado por sorteio. Se ele não tivesse pago, ia para o 5º. Então, ele perdeu uma chance. Então, demora em relação ao quê? Agora, já que não tem grana, aí realmente vai ter que esperar. E até trazendo um pouco da ótica do investimento mesmo, né? Assimetria de risco, possibilidades, enfim. Sempre que a gente avalia investimento, a gente vê todas as possibilidades, né? E quando eu fui contemplado dessa forma, o Daniel já tinha falado, eu parei e pensei e fui avaliar melhor o público, né? Geralmente, o brasileiro ele gosta muito de carro e o consórcio é um produto que é muito difundido de alguma forma. Só que o perfil do consumidor do consórcio, geralmente, até para uma certa faixa, tá? É um perfil que muitas vezes existe um índice, eu não tenho com certeza o dado, mas é um índice alto, eu pude perceber e pesquisar, de inadimplência e de pessoas que esquecem. E quando eu vi que, dentro das regras do consórcio, o fato de você esquecer te deixa de participar daquele lance em determinado mês, eu olhei isso aí como um ponto para me preocupar, lógico, sempre paguei em dia, mas de oportunidade.
Falo, cara, tem um índice alto de pessoas que não Índice pagam em de dia. 40%. 40%, né? 40%. De esquecimento, não é a pessoa que vai Esquece, desistir do consórcio. entendeu? Vai esquecer. Hoje eu pagava e continuo pagando o boleto do consórcio antes mesmo do meu aluguel. O Daniel mandava para mim no dia que ele mandava uns 6 dias antes, eu apagava, antes do aluguel. Você falou sobre pós-venda. Isso é um serviço muito bacana que o Daniel Exato, presta, de sempre lembrar antes do vencimento das parcelas para que a gente não corra o risco de não pagar e, consequentemente, não participar Perfeito. de um sorteio. E aí eu cheguei exatamente também da oportunidade. E eu fui a prova viva da oportunidade. Pô, eu fui contemplado e fiquei em 4º lugar. Na minha visão, tipo, a chance de ser dos 3 anteriores não terem pago ou terem sido contemplados já, né, já terem pego o crédito, era muito baixa. Aí quando o Daniel, não, é uma chance alta. Aí eu falei, pô, será? E aí eu lembro que foi no sábado, ele me ligou, rapaz, foi contemplado. Os outros 3 não tinham pago. Eu falei, pô, tem algo aí. Tem algo aí que a gente deve explorar, porque realmente é um dado alarmante e preocupante. Infelizmente, as pessoas deixam aquela obrigação de lado, mas pra gente, que é organizado financeiramente, cara, vamos explorar isso de alguma forma. E já tive cliente que pagava rigorosamente de um consultor meu. Rigorosamente, ele mandou o boleto pro cara, que a gente tem sempre ter esse trabalho de orientar, mostrando, porque é importante estar Sim. adimplente, né? O cara esqueceu de pagar e foi mudar pro sorteio. Acontece. Acontece, entendeu? Então, Bacana. faz parte. Então, essa questão do, poxa, tenho receio de não ser contemplado antes do prazo que eu preciso, se a pessoa está bem planejada e conhece o produto, não faz sentido, certo? Exatamente. Ela ou tem que estar com dinheiro para dar um lance muito competitivo, ou então ela já tem que saber que vai depender de sorte. E aí não há garantia alguma de quando vai acontecer essa contemplação. Exatamente. Porque eu depender do sorteio, eu não já falo sorte, eu não tenho dinheiro para lance. Porque se ela não tem nenhum dinheiro de lance, ela não tem nenhum dinheiro da entrada para comprar o carro financiado. E se ela for financiar 100%, a parcela não vai dar no bolso dela. Eu me lembro do exemplo que você deu no ela último não consegue. episódio em relação a uma cliente sua que queria entrar no consórcio, mas não tinha o dinheiro para dar o lance. Exatamente. Né? Que não fazia muito sentido para ela. E você trouxe muito bem que seria para uso de poupança, para ela guardar dinheiro. Guardou dinheiro, porque ela não né? consegue juntar dinheiro. Não conseguia juntar dinheiro e Tinha uma utilizou. renda muito boa, a renda Né? dela era muito boa, e se ela não fizer, ela falou, se eu não fizer o consórcio, eu não vou ter nada. E ela teve uma chance, uma vez, de contemplar com 25%. E já tinha passado uns 2 anos. Que ela tava, Sim. Quem sabe ela já melhorou financeiramente. Não falei a você que eu não consigo juntar. Isso que o João falando veio para mim aqui agora. Eu lembrei desse ponto seu. É uma poupança forçada. Eu não tenho dinheiro para dar de entrada, perdão, de dar de lance naquele momento ali. Ela vai utilizar justamente para guardar. Faria sentido justamente se fosse para isso. Clientes que nesse momento eles não têm dinheiro para lance, mas eles já entraram no consórcio, mas também já estão juntando dinheiro para futuramente dar um lance. Eles não têm pressa. Foi o meu caso. Eu não queria descapitalizar. Eu falei, vou juntar um dinheiro durante um ano para ano que vem começar a dar lance. A sua intenção realmente foi de juntar dinheiro? Foi de juntar dinheiro. Eu não queria usar o meu dinheiro para comprar o carro. Eu tenho muito essa visão. Assim, pô, eu não quero. Carro para mim era um bem supérfluo naquele momento, né? Então pensei, não vou, mas eu vou me comprometer a juntar, sabe? Eu acho que me comprometendo e pagando a parcela também do consórcio, né? Além do comprometimento, ia ser um gatilho mental de ser trabalhado. O boleto é respeitado, né? O boleto é respeitado. E além do boleto, eu tava juntando também para isso, para esse propósito, você, né? Algo que, pô, eu sei que eu tenho entrada de fluxo mensal, então eu vou destinar uma parte para esse objetivo. Melhor do que eu tirar o que eu já tenho. E fui contemplado por sorte. E eu sabia do fator sorte, sabe? Então foi um dos momentos que mais... dos movimentos que me levaram a fechar, né? E eu fiquei tão, digamos que feliz com o fator sorte, né? Você contava com ele? Cara, não contava. Inclusive, fiquei feliz da vida. Realmente para mim, foi como ter ganho na loteria. No Natal eu ganhei mais um prêmio. E eu joguei na Mega da Virada e já tava aproveitar logo. Aí eu falei, porra, pra aproveitar. Eu tô aqui, vou pegar o embalo. Eu já tava contando. Vou aproveitar. Vocês nem iam me ver trabalhando lá na terça-feira. Mas infelizmente não foi. Ou foi, né? Tá aqui. Quem seria seu assessor se você ganhasse na Mega? Deixa abaixo. Não me diga que era você. Seria eu. Ia botar de pouquinho em pouquinho só pra ver as tags lá. Bem demais. Vamos lá. E quanto à flexibilidade do produto? Muita gente fala assim, poxa, o consórcio não me dá muita flexibilidade para escolher meu carro, ou de repente eu posso perder algum desconto que eu pudesse negociar à vista se eu já tenho dinheiro para pagar. Faz sentido essa? Não faz sentido, porque a carta de crédito você vai pagar praticamente à vista, porque pode ser assim 6 dias, 7 dias, né? E se tiver o desconto, ele vai dar. Se o vendedor quer vender, ele vai vender com desconto. É dinheiro da mesma forma. É dinheiro da mesma forma, entendeu?
Então, não faz sentido e é flexível. Por que é flexível? Você escolhe o carro que você quer, você escolhe o modelo que você quer, não trava. Você comprou, tem que comprar um carro da marca tal, da marca Chevrolet ou Volks. Não vai. Entendeu? Você escolhe o carro e, dependendo da administradora, só vê o tempo de uso. Umas varia de 7 anos, 8 anos, 12 anos, 15 anos, vai depender. Então, só para deixar claro, você faz um consórcio que tem como modelo de referência um Toyota Corolla. Significa que você, quando receber o crédito desse consórcio, tem que chegar lá na Toyota e comprar um Corolla, certo? Não precisa. Você vai comprar qualquer carro. Então existe essa flexibilidade. Tem essa flexibilidade. Então essa indagação... Você não pode travar. Ali Sim. é só o índice de correção. Essa indagação que muitas vezes as pessoas podem ter em relação ao consórcio, não sei se o João teve isso quando foi ser cliente. Não, porque eu questionei o Daniel e inclusive eu vivenciei Qualquer na carro, prática novo, zero. uma vantagem, né? Eu fui contemplado lá no sorteio mais uma vez. É como se eu tivesse o dinheiro de imediato na mão e eu tive o tempo, né? Falei, cara, vou ter paciência para procurar o carro que eu quero agora. Mais flexível que isso. Exatamente. E Sem aí eu pressa. fui pesquisando, Sem pressa. demorei aí mais de um mês pesquisando, achei a oportunidade que eu queria E o dinheiro corrigiu. e o dinheiro ainda corrige. O dinheiro corrigiu, né? Então. Quanto tempo você o meu ficou mais ou crédito- menos procurando? Um mês e. Um mês. Um mês e travado. pouco? Quanto Porque, tempo? na verdade, eu fui contemplado em. Foi setembro? Foi em setembro. Foi final de setembro e eu tinha uma viagem já programada para fora no início de outubro, Sim. 20 dias. Eu falei, pô, nem vou me preocupar com isso agora. Então, foi mais do que um mês, Foi né, mais com que um dinheiro. mês, Foi né? mais que um mês. Eu só vim pegar o carro no final de novembro. Então, eu voltei mais ou menos no dia 15, 20 de outubro, entre 15 e dia 20. E aí, fiquei até meados de novembro procurando. Depois dessa contemplação, seja no seu caso, vamos botar o seu que foi pro sorteio, tanto faz até por lance. Existe um prazo para usar essa carta ou ela Não, expira, é não, passada não. para outra pessoa, Não, segue Pode para até o próximo? manter, né? O que é que acontece? Boa pergunta. Banco Central entrando, Sim, na regulamentando o regulamentação, mercado. sim. João foi contemplado. O dinheiro automaticamente já sai do grupo, fica aplicado em torno de 90% do CDI, do valor, não foi do valor que ele pagou, do valor Tá. da carta dele. Ok. A carta dele já começou a corrigir, né? E ele pode escolher, ele pode usar quando ele quiser. Independente do tempo. Independente. 1 ano, 2 anos. Eu tenho um cliente que tem 6 meses contemplado, todo mês lembrando. Como é que tá meu crédito atualizado aí? Como é que tá meu crédito atualizado? E eu vou passando para ela. Já tem mais de 6 Bacana. meses que foi contemplada. Outro Não ponto utilizou. O dinheiro está lá disponível para ela. Para Entendi. quando ela quiser utilizar. bacana. Outro ponto é que o produto é tão flexível que se de repente, ao longo desse processo, você quiser adquirir um carro mais caro, você pode, com a carta contemplada, ter outra carta, contemplar outra carta, juntar os valores de crédito Exato, e e comprar comprar. esse carro mais caro. Se for da mesma administradora. Se for da né? mesma administradora. Exato, importante Isso é frisar muito isso. importante isso aí. Porque eu não Bacana. posso pegar de administradora 1 com a administradora 2, juntar e pra Bacana. comprar. E Agora, trazendo mais uma vantagem, né? Eu tô Sim. quase o embaixador do consórcio, né? consórcio. Mas para mim essa é a vantagem aí mais uma vez trazendo a visão do investidor, né? A vantagem mais latente que é a possibilidade de você vender essa carta com ágio. Então, pô, a gente quando avalia investimento, possibilidade de risco e retorno. O fator sorte, ele é baixo, é baixíssimo, mas existe. Tanto é que aconteceu comigo. E se porventura eu não quisesse aquele carro naquele momento, eu poderia vender a minha carta de crédito com ágio de mais ou menos o quê? 30% do valor? 30% Ou do seja, naquele período eu tinha 4, 5 meses pagando R$ 2.500, a minha carta era de 100 mil, então eu investi R$ 2.500 e poderia vender essa carta e embolsar R$ 30 mil. Cara, você conhece algum Fantástico. investimento? A gente trabalha no mercado financeiro, você conhece investimento com esse potencial de retorno? Não, só se tiver um risco absurdo, Exatamente. que não faz sentido. Então eu Então- posso seguramente dizer que o consórcio é totalmente flexível. O muito flexível. contrato do consórcio é totalmente flexível. Além dele, eu já acho que não sei se já contei, minha primeira carta que eu comprei foi um consórcio de imóvel de 100 mil. Eu, no terceiro mês fui contemplado por sorteio. Eu tinha pago 1.000 e poucos reais em parcela, vendi por 23 mil. E os R$ 1.000 em 3 meses viraram 22. Os 2.500 que o João comentou agora não era uma mensalidade de 2.500, né? Foi Não, a foram soma, cinco Foi a meses. soma dos 5 a meses. soma dos 5 Cinco meses. meses. Soma Então, dos 5 meses. você, no total, em 5 meses, pagar 2.500 e poder vender por 30 mil? 25, 30, 30. 25, 30 é fantástico. Esse ganho que eu tive também, esquece. Nenhum mercado, só não sei que fosse alto Exato. risco, que não faz. Depende de sorte, mas Exato. acontece. Mas se eu não tivesse consórcio... Não aconteceria. E outra coisa, o João falou de uma probabilidade muito baixa, mas se a gente trouxer para números de fato, é sempre maior que 0,1%, né? Um em 1.000.
E isso com grupo cheio. E detalhe, deixa eu até te interromper. Com o passar do tempo, até suas chances no sorteio elas vão aumentando. Perfeito. Porque o Porque as grupo pessoas vão fecha. saindo, né? As E pessoas vão sendo saindo, não entra contempladas. mais ninguém. Vamos supor, tem um grupo com 1000 pessoas. Fechei o grupo, não entra mais ninguém. Então só vai saindo as pessoas que vão dando sorteio. As pessoas do lance também é muito bom, que elas já vão adiantando, vão saindo. Então até no sorteio suas chances também vão aumentando. Ao longo do tempo, o grupo, em algum momento, vai ter um bom caixa, vai liberando mais carros pessoas, e a chance aumenta. as chances vão Bacana. aumentando. Então, a gente Entendeu? falou aqui de contemplação por sorteio, contemplação por lance, possibilidade de vender uma carta com ágil. Aí a pessoa fala, poxa, João, eu sou tão ocupado, eu trabalho tanto, eu tenho uma rotina tão corrida, eu não consigo acompanhar isso, eu não consigo acompanhar a assembleia, eu não consigo acompanhar sorteio. Como é que faz para esse pessoal que não tem tempo? Aí você tem que ter um assessor bom, sinceramente. Porque se você não tiver, você vai se perder, você não tem tempo. Você tem algum para indicar? Você nem falar. Essa é a pós-venda na veia. Porque é o seguinte, que eu sempre falo para meus clientes, você tem que se preocupar com o seu trabalho. Eu só trabalho com consórcio. Eu não me preocupo com outras coisas. Minha preocupação é cuidar da minha carteira. Entendeu? Então, eu estou sempre olhando, sempre monitorando, sempre ligando. A probabilidade de você dar um lance nesse mês bacana, vai querer fazer, não dá para fazer. Então, a gente vai sempre monitorando e fazendo isso para o cliente. Porque ele não tem tempo. Imagine se o João tivesse preocupado, você tivesse preocupado, você está preocupado com o seu cliente, que você tem que cuidar da carteira dele. Entendeu? Então, tem que levar esse pós-venda, realmente faz a diferença no consórcio. Essa semana, atendi a cliente de um consultor, que ela já tinha um consórcio, ela queria tirar dúvidas do consórcio que ela tinha. Que ela não sabia nem mais quem era o cara, a pessoa que tinha vendido. Sim. Foi meu cliente? Acho que foi sua cliente, não foi? Fechou um outro consórcio com ele. Exatamente. Não, foi um outro. Ah, foi outro? Foi Mas outro. ela foi o mesmo caso. Foi É porque ela tinha tirado dúvida comigo. Foi. Aí, não, mas ela já tem um consórcio. Esse que eu for assessor, já tem um consórcio mesmo. Aí eu fui explicando a ela, você já poderia ter sido contemplado por causa disso. E ela nem consegue fazer isso com consórcio. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Pode. Ela falou, não sabia. As pessoas não sabem. De Não modo sabe. geral, E não ela sabem. tinha, porque o esposo dela comprou e o marido falou assim, não, se compra um também para você. E ele sem tempo de entender direito, aí ela procurou. Foi a minha cliente, Foi rapaz. sua cliente? Foi. Ah, tá. Você Mas não contou foi- a história e é igual então a história. Mas não foi, ela não comprou, não. Foi outra. Mas são É? muitos casos São de tantos pessoas que têm casos. consórcio e não Parecido, sabem né? nem Mas pra você onde falou do vai. esposo e da cliente é que ela já tinha um andamento, em andamento. Ah, então também. foi essa mesmo, foi sua cliente. Que eu tinha um papo com ela. Tá vendo aí? Exatamente, foi isso. Foi isso. Boa, É tanto bacana. cliente que eu tive. Mas você vê como é justamente, se tem que ter uma pessoa para auxiliar, né? Tem que ter para tirar as dúvidas, sanar e fazer o acompanhamento. O pós-venda. E o pós-venda. Perfeito. Agora, imagina a seguinte situação. Poxa, eu quero fazer o consórcio, eu entendi o produto, faz muito sentido para mim, mas eu tenho medo porque eu vou fazer algo aí me planejando para 60, 70, talvez até 80 meses, e eu não sei se minha renda vai continuar a que eu tenho atualmente ao longo desse tempo. E se eu ficar inadimplente ou se eu perder minha capacidade de pagar essas prestações durante o período do consórcio, o que acontece? Antes dele responder, eu fiz essa pergunta. Exatamente. E foi uma preocupação minha e uma preocupação que realmente você deve ter. Exatamente. E isso foi um dos fatores que me levou também a prosseguir com o consórcio. Mas responda, perdão. É o seguinte, a pior coisa do consórcio é parar de pagar. Você vai perder dinheiro, sendo bem sincero. Explica um pouco melhor. Por quê? Um exemplo, você não foi contemplado, você não utilizou o recurso. Né? Se você for passar essa carta para alguém, a pessoa vai entrar no consórcio tradicional e vai, para que eu vou comprar na mão de Welton, se eu antecipar um dinheiro, tudo que eu já paguei, para poder fazer, entro no consórcio normal e continuo pagando minha parcela. O que é que acontece? Um exemplo, você pagou 12 mil reais em parcela, 2 mil foi de taxa de administração. Esses 2 mil já não volta para você. Você tem uma multa, dependendo da administradora, de 10% a 20%. Vamos botar o pior cenário, 20%. Essa multa é permitida na lei do Banco Central. Você está quebrando um contrato, 20%. Então, você já vai receber 8%. E você não recebe esse dinheiro de imediato. Você vai participar do sorteio das pessoas que deixaram de pagar o consórcio e, se não for contemplada por sorteio dos inadimplentes, somente no final do grupo. Então, seu dinheiro vai ficar retido. E pode ser por um longo período. Pode ser. Pode ser até no Existe final do algum contrato. tipo de seguro, que nem financiamento imobiliário tem algum tipo de Não seguro tem. para... O seguro só prestamista é morte ou invalidez total. Invalidez total. Só invalidez total. Nesse caso, como o João foi seu cliente, é seu cliente, ele comprou Nivus, não foi isso? Você relatou da outra vez. A gente está vendo que o mercado automotivo está se atualizando. Tem muito carro novo chegando. Inclusive, hoje lançaram o novo Creta. Já tinham lançado aquele
reestilizado e já lançaram outro agora totalmente reestilizado. João está com esse mesmo pensamento. O Nivus agora vai ser atualizado. Vão vir tecnologias novas e um facelift totalmente diferente. Se ele quiser trocar esse carro com um consórcio, zero burocracia, ele consegue trocar esse carro tranquilo, a parcela vai continuar a mesma. Eu lembro que você falou que vai atualizar pela questão do valor do carro, que vai alterar. Se ele já foi contemplado, já tem um bem, aí o que é que ele vai ter que fazer? Um exemplo, eu posso vender meu carro juntamente com o consórcio. Se eu já tenho um bem. Eu já estou com o carro na mão. Ok. Entendeu? Ele não pode pegar esse carro dele, dar um lance desse carro dele, não vai fazer sentido. Trocar o bem, no caso, Não não vai trocar pode. o Passa para uma pessoa. Passa Né? para uma pessoa, vamos supor, ele já pagou chutando aqui. O nível dele vale, bota aqui, 120 mil. Tá. Ele já pagou 30 mil. Ele vai cobrar 35, a pessoa paga 35, vai transferir o carro juntamente com o consórcio. Só que a pessoa também vai fazer uma avaliação De crédito. de crédito na administradora. Aprovando a avaliação de crédito, tudo direitinho. Ele recebeu a parte dele, o carro sai do nome dele, o consórcio sai do nome dele, ele vai ter 30 mil para entrar em um outro consórcio, ofertar lance e ver como é que vai comprar o outro carro dele. Entendeu? Esse processo é complicado, é burocrático? Não é Agora, o que pode mais barrar? A avaliação do crédito da pessoa. Tá. Se a pessoa não, se a avaliação do crédito for perfeita, essa transferência de carta, venda de uma carta contemplada, é rápida. Porque se a avaliação do crédito, a pessoa tem capacidade financeira, não tem problema. A pessoa tem capacidade de pagar. Se não tem, aí bloqueia realmente. Aí você tem que procurar uma pessoa que tenha capacidade financeira. Vou puxar para o exemplo do Elton aqui com o João. João quer seguir esse caminho, quer ir para um carro mais novo, trocar agora durante o consórcio Acabei dele. de pegar de carro, galera. Segura aí. Boa. Vamos lá, você é um cara que não aguenta ficar sem um modelo mais novo. Pô. Aí 3 anos no mínimo. Boa. Mas digamos que você queira, Tá. você faria essa troca, essa passagem? Ele encontrou uma pessoa que quer realmente comprar o carro atual dele e quer ficar com as parcelas. Você A gente consegue auxilia ajudar todo, no processo? Consegue ajudar. Essa é a nossa função. Não Tá. é só vender. É o acompanhamento do cliente, acompanhamento da cota, todo esse processo. A gente Eu vai fazer imagino que, poxa, se a pessoa, o João ou qualquer outra pessoa pensa assim, caramba, eu tenho que encontrar alguém que aceite comprar meu carro junto com um consórcio que pague para mim o que eu já paguei com algum ágio para assumir minha parcela, vai falar, rapaz, não vale a pena, eu não vou me meter nisso. Mas se você tem uma pessoa que fala, não, eu te ajudo, eu cuido te desse ajuda, processo para Aí a gente você. entra como os parceiros, né? Exato. Essa de procurar a pessoa para comprar o carro. Vamos supor, o Elton é um parceiro justamente para poder fazer esse processo. Exatamente. Eu não, tipo assim, eu indico, a gente vai indicar as pessoas que vão fazer isso. Uhum. Minha parte vai ser o quê? Paga a documentação da pessoa para levar para a administradora, aprovou o crédito, toca o processo. Entendeu? Encontrando o comprador, Encontrando o comprador, a gente fecha o processo, processo. conclui o fluxo. E eu, Aí como já entra o consultor automotivo. consultor automotivo. Eu, como consultor automotivo, já tendo esse entendimento, né, do Exatamente. consórcio, eu já consigo passar para ele essa clareza. A gente consegue fazer esse link. Esse link. Fica um ciclo de consultoria fechado, totalmente Exatamente, para ele. E fechado. até uma sua explicação, até como o João Vitor colocou, a gente quebra até a objeção. E muitas vezes que fala assim, não, eu vou ficar preso durante 100 meses, 80 meses a um único carro. Então, a gente já quebra Perfeito, esse Exato. argumento aí. E uma coisa que eu sempre falo com o cliente, a administradora te dá este prazo. Sim, Não quer dizer que você vai cumprir este prazo. Você Sim. pode pagar a primeira e última, se não se sentir confortável. Tá Entendi. entendendo? Perfeito. Ou então, quando você der o lance, você reduz o prazo, mantém parcela. Então, existem várias formas de você reduzir até o prazo. O prazo te dá. Não quer dizer que você vai ficar neste prazo. Perfeito. Eu, inclusive, acho que tem uma grande oportunidade aí na mesa, porque existe um mercado latente. Se alguém tivesse me oferecido antes uma possibilidade de comprar um carro já existente de uma pessoa que está repassando um consórcio, com certeza eu compraria, mesmo também. pagando o ágio a mais. Então, eu não imaginava que teria essa possibilidade. Então, se eu não imaginava, mesmo pesquisando tanto, enfim, imagine quantas pessoas não tem. Então, você tem um Muitas. mercado paralelo latente. Muito. Você, como consultor automotivo, pelo que eu percebi, também foi uma surpresa nessa linha. Então, você já pode ter uma nova saída, né? Além de comprar o carro financiado, Exatamente. se no Pode consórcio ter do uma pessoa zero, que enfim, você pode vai buscar uma fazer. pessoa nessa Enfim. Aí situação. a pessoa tem a capacidade de pagar o que eu já paguei. Né? Né? entendi. Repassar, você está repassando. É normal repassar. Que às vezes é um valor muito menor do que Mercado um lance ou uma financeiro entrada. Exatamente. O mercado né? financeiro permite fazer isso. No Bacana. perfil automotivo, como o João Vitor estava falando em relação à minha visão, existem muitas possibilidades em relação ao upgrade. Quem quer justamente subir de categoria de carro, tem muitas oportunidades do mercado justamente assim. Ele comprou um carro, né, em categoria maior e melhor, pelo consórcio,
e quer trocar de veículo, fazer o que o Daniel acabou de descrever para a gente, e justamente quem está querendo também subir, fazer um upgrade, sair de um carro popular para um carro melhor, tem essa oportunidade de pegar uma carta com um carro melhor, fazer um upgrade, Fazer um upgrade. né? Não precisar pegar um financiamento para estar pagando 2, 3 carros no final do A financiamento. gente volta, tudo é planejamento. Planejamento, Se você perfeito. planejar, tiver pessoas certas para te orientar e te mostrar, vai fazer um negócio bom. Com Maravilha. certeza. Entendeu? Maravilha. Sempre é Então- você saber onde você está pisando, entendeu? Maravilha. Fazendo um resumo, você não fica preso nem antes da contemplação, nem após a contemplação. Você não precisa levar todo o período, você pode reduzir o prazo do seu pagamento. Exatamente. Claro que sabendo que se você antecipar muito, o seu custo total, por conta da taxa de administração ser a mesma, Exatamente, vai ser não um pouco ter mais deságio. alta, mas você pode quitar aquele consórcio Pode. muito antes do prazo inicialmente estabelecido, certo? Exatamente. Bacana. Mais uma objeção quebrada, para quem eu ouço bastante muito isso. Consórcio, para mim, eu costumo trocar o carro todo ano. Tem clientes que falam isso para mim, Elton, não é um consórcio para mim porque eu todo ano quero trocar de carro. E no meu financiamento, até na compra programada que as marcas têm, dentro do financiamento eu consigo todo ano estar renovando o meu carro. Então até essa objeção aí, dentro do que a gente está conversando aqui nos últimos 5, 10 minutos, para quem tem esse costume de estar trocando de carro todo ano, não tem problema nenhum, ele pode fazer Aí ele isso. tem que achar uma pessoa no mercado que pague essa diferença e repasse, entendeu? Aí vai fazer o processo normal. Entendi. Tá Mas entendendo? ele pode Porque trocar todo ano normal. Aí seria, sendo bem sincero, seria uma loucura um exemplo. Eu peguei uma taxa de administração de 17% por 100 meses. Tá. E eu pagar tudo em um ano, eu paguei o que Não faz sentido não faz sentido não, nenhum. não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É ter que orientar a pessoa. Agora, se ele tiver pessoa que tudo que ele já pagou, assumir e passar adiante o consórcio, aí começa a fazer um pouco de sentido. Porque um ano é um prazo muito curto, Exato. entendeu? E se a pessoa que troca carro de ano em ano, sendo bem sincero, a desvalorização dele é pequena. Perfeito. O que ele vai Exatamente dar isso. de diferença, ele paga até sem, só com ataque mesmo, em um Exato. ano divide no cartão de crédito. Entendi. Exato. Não é um público que a gente vai poder atender. Tá. Atende. Lógico. Mas eu acho que não faz lógica, sendo bem sincero. A gente tá aqui para orientar, não para... Você entendeu Sim, o objetivo? Sendo sim. bem sincero, acho que não faz muito E- sentido. Na minha cabeça não faria sentido. E também não Concorda? faz muito sentido você trocar de carro todo ano, sendo que você se planejou para pagar em 5, 6, 7 anos. Vou fazer uma Exato. analogia. Exatamente. Você faz supermercado todo mês e parcela esse supermercado em 10 vezes sem juros. Não faz sentido, sentido, porque não faz mês que vem você vai Você fazer tem que outro, e mercado, depois você vai outro. ficar preso. Você vai criar uma bola de Uma neve. bola de neve. Exato. Uma bola de neve. Você entendeu a E lógica? Não, entendi. infelizmente é o que acontece. Exato. Quando eu vi a primeira vez me oferecerem parcelar a compra de mercado, eu falei, caraca, isso aqui vai dar muito... Vai dar muito Mercado, combustível, não Combustível. faz sentido parcelar Eu isso. entendi, Daniel. O meu pensamento foi porque assim, o mercado automotivo ele é muito dinâmico. Né? A gente está vendo aí o próprio, continuar usando o exemplo do nosso embaixador do consórcio, o João Vitor, que ele, assim, o Nivus mudou. Exato. O Creta mudou hoje. Então, os outros carros estão vindo aí. Todos os anos eles estão passando por restilizações. Tem carro que está entrando, saindo de linha. Tem outros que estão entrando de linha. Então, justamente esses clientes que gostam de estar sempre... Estão sendo praticamente incentivados a trocar de carro todo ano. Então, esse cliente que muitas vezes chega para a gente e fala, eu não vou fazer o consórcio porque eu quero trocar o carro todo ano. Aí realmente não faz muito sentido, né? Porque o cara já tá ali, ele já vai... Agora, um exemplo, ele não pagou o carro todo. Sim. Aí ele já pagou, então fica mais fácil de passar. Repassar isso aí. E eu digo para você, Entendeu? fica fácil mesmo. Fica fácil de passar. mesmo. Aí ele ficar com isso aqui, aí trocar de ano em ano já muda, já não é o perfil que vai atender a gente. É. Nós vamos atender. Atende, mas eu acredito que não faz sentido. Perfeito. Daniel, cancelar consórcio é possível? Ou entra naquela questão de rompimento de contrato, perda de dinheiro, receber no Mesma final? Mesmo, Tá. igualzinho. Mesmo Bacana. processo. Você cancelou cancelamento, ou seja, por deixar de pagar, você ligar para a administradora, não quero mais o consórcio. Tá. Entendeu? Fica retido o dinheiro lá, retido o inclusive, dinheiro. até o Bacana. final. Até o final, ou você ser contemplado por o sorteio do Bacana. inadimplente. João, voltando para aquela questão do custo de oportunidade, valor do dinheiro ao longo do tempo. Eu tenho dinheiro para comprar o carro à vista. Vou lá aqui, tu não toma dívida. Ainda tenho outro dinheiro para manter investido. Eu não estou zerando minha reserva para comprar esse carro. Ainda assim faz sentido fazer um consórcio? Ok. Matematicamente falando, sim. Questão de perfil, a necessidade daquele bem de imediato, né? Tá. O consórcio hoje, para quem tem até dinheiro para dar lance, né? Até dar um lance agressivo, e aí conversando com o Dan e tudo, eu trabalho aí pelo menos um horizonte de 5 meses. Você tem 5 meses para ficar sem o seu carro, tá? Se você tem, ok. Beleza. Se você não tem, vamos trabalhar. A gente teve o caso recente de uma cliente minha, que a gente fechou um consórcio, e na primeira assembleia, por lance, ela foi contemplada. Exatamente.
Primeira assembleia por lance. E ela falou, pô, não quero, desistir. E aí, no segundo pagamento de boleto, ela até atrasou o boleto. Ela falou, Foi, pelo foi. amor de Deus, não Não faça faça isso. isso. Fiquei Não faça preocupado em isso. botar o número dela. Imagine. Não E ela deixa de mudou pagar. totalmente o plano. Ela queria um carro de 250 mil. Aí eu Exatamente. falei, não, não preciso de um carro tão caro. Aí mudou para algo... A gente fez foi o que a gente fez, reduzir o valor da carta de crédito dela, que pode reduzir, dentro Tá. do próprio grupo, você reduz esse valor. Excelente informação, muita gente não O que sabe. acontece? Quando você tem um grupo, eu fundei um grupo, né? A administradora fundou um grupo de 150 mil. O maior crédito deste grupo tem que ser 300. Né? Então, as administradoras permitem. Tá. Eu posso subir o crédito, sempre antes da contemplação. Subir ou reduzir o crédito. O que nós fizemos? Reduzimos o crédito dela para ela comprar um outro carro e o outro vai ficar como investimento para alguma troca futura para ela. Entendeu? Ela vai ficar mantendo os dois. Essa foi a estratégia. Só terminando de responder, então, na questão lógica e matemática, imagine que você tem um carro de 100 mil. A gente usa 100 mil porque é um número fácil de referência. visualizar, né? Você pode pagar no cash à vista, e aí, sem entrar no mérito se você vai descapitalizar ou não, você já falou, você tem mais dinheiro guardado. Ou então ir para um consórcio, né? O que a gente montaria no consórcio? Uma estrutura para você ser contemplado quanto antes, através de lance. Vamos estabelecer que a média de lances daquele grupo determinado está em 60%, tá? Nem vou falar da possibilidade de lance embutido, que poderia ser uma descapitalização até menor, mas vou falar que você vai pagar 60 mil para dar lance, ok? 60 mil, tá? Você ainda deixa 40 mil dentro do seu caixa lá, que vai estar rentabilizando mais do que o consórcio, do que o custo do consórcio. Então, mais uma vez, é simples. Esse excedente de 40 mil, ele vai te trazer um retorno maior, tá? Do que você desembolsar o 100% total. Alavancagem financeira, tomando um crédito barato e investindo em algo que traz um retorno maior. Exatamente. Ok? Exatamente. Quando é que isso poderia mudar? Se porventura o seu investimento estiver rendendo menos do que o custo da sua dívida. Uma mudança de condições econômicas, né? Que é outra objeção. Se as condições econômicas mudarem, isso pode impactar negativamente o meu planejamento? Sim, e é o risco. É o risco. Tá? Pô, a gente teve um IPCA em 2021 de 13%. Como controlar esse risco, João? Cara, se você tiver investimento, e eu fiz esse estudo já, eu fiz para INCC, foi para um consórcio de imóveis, tá? O cliente, ele tinha um receio, esse cliente ele tem muito capital disponível, então é um caso bem específico, enfim. Mas ele tinha receio de que o custo da dívida dele fosse fugir ao controle. Até porque o INCC também teve uma explodida na mesma época do IPCA bem forte, né? O que eu calculei? Eu peguei a média dos últimos 30 anos e eu vi que o INCC versus o IPCA, que é o índice que ele poderia estar investindo no mercado financeiro, né? Os ativos do mercado financeiro, corrigir IPCA+, andam muito igual, tá? São muito pareados. Salvo uma pequena diferença. Então, o INCC, até por ser algo muito específico da construção civil, ele acaba sendo 1% mais caro do que o IPCA. Então, se na média histórica o IPCA foi de 6, o INCC foi de 7. Então, o que eu trouxe para ele como margem de segurança? Cara, você tem o capital disponível para quitar a dívida de imediato e você tem medo que o seu capital não corrija tanto quanto a sua dívida. Velho, a gente tem título de aplicação financeira pagando IPCA mais 7. Então, você supre o seu risco, você se protege do risco do IPCA mais 1, né? Que era a diferença para o INCC, e você ainda tem mais 6% ainda de ganho de capital. IPCA mais 7 muitas vezes já isento de imposto Já de renda. isento de imposto de renda. E eu trouxe sem isenção de imposto de renda, ainda calculei para ele o quanto ele teria que pagar de imposto de renda ainda, tá? É um grande spread, né? A diferença é absurda. Então, você tem que saber que existe o risco, mas tem forma de se proteger. Eu não falo blindar porque é impossível blindar, tá? Pode explodir um INCC pareado com o IPCA por alguma razão específica, mas é muito difícil. E aí que entra o papel do assessor de investimentos fazendo um acompanhamento constante de toda a carteira do cliente. Uhum. João Vitor, você está falando e assim, eu lembro que nos últimos episódios você bateu muito na tecla dos riscos. Sim. Nesse critério de riscos para investimentos, na sua visão enquanto assessor de investimentos, em que ponto o consórcio pode ser ruim? Existe alguma possibilidade em que você enxerga, olha, nesse ponto, para o investimento, o consórcio pode ser ruim? Tá. Não falando em compra de bens, mas em que ponto ele pode ser ruim? Como estratégia, é isso? Isso, perfeito. Eu acho que como estratégia de investimento, a pessoa tem que ter muito cuidado com a percepção de que o consórcio ele não é o melhor veículo para você guardar dinheiro.
Ele é um veículo interessante porque ele te traz um senso de obrigação. Ok. Então você adquire, em tese, uma dívida, tá? Uma dívida que é sua, né? É um dinheiro seu que você está pagando para uma administradora. E você tem aquele compromisso mensal através de boleto. Então, no mindset ele acaba funcionando bem, né? Você Tá. pagar o boleto. Algumas pessoas funcionam melhor assim. Só que se você comparar com veículos de investimentos adicionais, tá? O consórcio pode perder feio. Se a pessoa simplesmente, falando de investimento, né? Na Isso, pensão a minha de pergunta foi adquirir justamente bem, essa, você como assessor tá? de investimentos. Se a pessoa tem o capital disponível para estar ela mesma investindo, e ela vai ter a disciplina para isso em outros veículos vão trazer um retorno maior. Porém, o consórcio, isso aí eu vou trazer até a minha visão, que é algo que eu penso aqui para frente. Ele pode ser uma boa possibilidade de diversificação, você pensando em adquirir um bem, muitas vezes, Perfeito. e também trabalhar com a questão do sorteio, né? Uhum. Então, pô, hoje eu tenho uma média de aporte de R$ 2.000 mensais. Por que não pegar desses R$ 2.000, separar R$ 1.000 para o mercado financeiro, que eu já domino, tá? Já tenho 100% de domínio. 100% não, que é impossível dominar 100% do mercado. Mas bastante domínio comparado à média da população. E o restante eu vou dividir aí em 4 cartas de... Isso é um plano para mim esse ano. Para De aumentar, imóveis. no caso, a possibilidade de sorteio de uma delas. Exato. Exatamente. Pô, eu sei que tem um fator sorte que ele é determinante. E ele tem uma chance alta. A sorte, ela estatisticamente é alta. Então você tem uma variável positiva para sorte. Eu vou separar R$ 1.000, vou comprar 4 cartas, pagando R$ 250 aí de imóvel, carro, enfim, visando na especulação através do ágio, tá? Se eu for contemplado no período, e estatisticamente eu vou ser contemplado, tá? Eu vou e vendo com ágio. Maravilha. Só que é um risco também. Entendi. Só que é um risco baixo. Por quê? É custo de oportunidade. Se eu perder, eu deixei de rentabilizar meu dinheiro como eu gostaria, mas se eu ganhar, eu ganho muito. Então, assimetria de risco, né? Então, pô, eu vou estar pagando 17% que eu poderia estar ganhando com as minhas aplicações financeiras, mas se eu ganhar, eu vou estar rentabilizando muito mais. Perfeito. E sendo contemplado, você pode até utilizar outras estratégias, se organizar para comprar de fato o imóvel ao invés de vender, aluga esse imóvel e o próprio aluguel ajuda a pagar as prestações. Eu sempre falo também, tem alguns investidores, você não vai deixar, com certeza, o mercado financeiro é muito mais, tipo assim, você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas às vezes até o rendimento de sua aplicação. Pegue ele, compre um consórcio imobiliário, compre um consórcio de carro, até um consórcio imobiliário, porque vai criar patrimônio, Sim. né? Então, esse rendimento seu, você pode ter contemplado no sorteio, vender, botar um ágio, ou então, se passar o prazo de vender essa carta, as tendências dos lances é baixarem. Então, até sua chance de ser contemplado também no sorteio também é grande. Compra um bem. E você não se capitalizou 100% para comprar aquele bem. O aluguel paga a sua parcela. Entendeu? Sim. Então, você começa a criar um patrimônio sem se descapitalizar, mantendo liquidez de forma planejada. Sim, sim. E a depender Entendeu? de onde você compra, se for o caso de imóveis, essa região pode ter uma valorização até maior do que a que você teria no mercado Exatamente. financeiro, a depender do momento econômico Agora, vamos do supor, país. todo meu investimento em consórcio é loucura. Eu Exato. não faço isso. Eu tenho um consórcio, mas tenho dinheiro A minha também. pergunta ela foi provocativa. Mas foi bom, excelente. Isso, a minha pergunta foi provocativa para o João enquanto investidor, né, assessor de investimentos, porque eu lembro que no início, logo nas primeiras ocasiões, primeiro o João Libório falou sobre isso, diversificar a carteira para ter outros pontos de investimentos, e logo depois eu até fiz essa mesma pergunta para o Daniel, e engraçado que a linha de pensamento continua a mesma. Não há essa alteração. Todos na banca ainda continuam com a mesma opinião. Para diversificar a carteira. Exatamente. A ideia do consórcio, claro, né, na base é para se adquirir um carro, uma moto, mas também para fazer essa diversificação de carteira para quem está fazendo investimentos também. Geralmente a gente divide assim o consórcio, vamos supor, consórcio primário. Sim. O que vai ser o consórcio primário? Eu quero comprar um carro. Perfeito. Eu quero comprar um imóvel. Eu quero comprar um terreno. E o consórcio com investimento. Eu já tenho meu imóvel, eu já tenho meu carro, mas eu quero comprar um outro patrimônio, só que eu não quero tirar meu dinheiro todo, descapitalizar para comprar e imobilizar. Aí você literalmente imobilizou. É uma forma de se forçar a juntar o capital e evitar até aumentar o seu padrão de vida. Às vezes está sobrando dinheiro, você vai consumir coisas melhores, mais caras, vai gastar mais. Se você fizer um consórcio, você consegue se segurar ali, só subir um pouco o seu padrão e já está juntando de alguma forma dinheiro. Você vai juntar um patrimônio. E esse patrimônio é perpétuo, né? Para você, seus herdeiros. E eu ainda traria uma terceira variável nessa aí, de comprar um bem, de diversificar investimento, enfim. Da alavancagem também, que a gente tem trabalhado bastante na assessoria de investimentos, né? Exatamente. Para os clientes mais alta renda, que já tem um patrimônio formado, enfim.
consórcio, existe uma modalidade de consórcio que você pode acessar aquele crédito, tá? Aquele crédito pode vir em liquidez para você. E aquele crédito ainda, né? O Banco Central ainda permite, então eu acho que é um ponto para a gente surfar essa onda, né? Acho que em algum momento o Banco Central vai travar isso por alguma razão. Então, aquele crédito que é muito barato, que você pode acessar de alguma forma, né? Através de uma modalidade específica, construção e reforma, enfim, e para algumas administradoras também, né? Não são todas. Você pode pegar um crédito pagando 2% ao ano e deixar ele investido a 10% ao ano. No Você atua como momento banco. de Selic alta, talvez a 14, 15, 16% ao Pois ano é. pré-fixado. Financeira. Risco É uma alavancagem baixíssimo. financeira. Então você se alavanca, sabe? Você está trabalhando exatamente como um banco. Pegou dinheiro emprestado barato e está emprestando mais caro. Só que para essa estratégia, cara, aí é realmente ter muito patrimônio, bala na agulha mesmo, porque ela requer um certo planejamento e uma estrutura para você estar financiando isso. E de alguma forma. acompanhamento. Acompanhamento. E acompanhamento. É entender a necessidade da pessoa. Sempre que aquela coisa, não existe receita de bolo. É entender o perfil. Daniel do sempre cliente. bate Eu nessa bato tecla. Importante. Porque é importante. É importante. Bacana, pessoal. Acredito que a gente passou por grande parte das dúvidas dos clientes e pessoas que querem entender um pouco mais sobre consórcios. Eu queria perguntar para Daniel o que é que você agrega quando um cliente fecha um consórcio com a sua consultoria, com o seu acompanhamento. Por que fechar com o Daniel ao invés de fechar com qualquer outro consultor de consórcios que a gente tem por aí? O que eu acho que você tem que estar, como eu volto assim, é entender a necessidade do cliente. Se fizer sentido, a gente dá continuidade. Se não fizer sentido, ele vai ter que procurar uma outra alternativa. Né? Deixar bem claro como é que funcionam as regras, tudo direitinho, porque às vezes tem gente que não tem um perfil do consórcio. Então não faz sentido ofertar o produto. Fazendo sentido, a pessoa entendendo, aí vai pós-venda, que é um acompanhamento, como vocês sabem. Acompanhamento, ver como é que vai dar o lance, que modalidade de lance ele vai ofertar naquele mês, o que é que pode ficar melhor para ele. Então, o acompanhamento é fundamental. Infelizmente, no mercado tem muita gente que não faz isso, né? Vendeu e você não sabe nem mais quem é o consultor, né? Que te atendeu. A pessoa não mantém mais contato, né? É um casamento. Você vai estar ali e você tem que dar assessoria a essas pessoas. Porque eu volto a dizer, você tem que se preocupar com o seu trabalho. E eu tenho que preocupar com a minha carteira de cliente, com os meus clientes, para levar o melhor para ele. Uma dúvida, fiz um consórcio com você, a administradora é o Itaú. Dei o lance, fui contemplado, paguei o lance. A partir desse momento, eu vou tratar com o Itaú ou você me ajuda até a liberação, a escolha do meu carro, né, e a liberação desse crédito? Até a liberação do crédito. Vai estar com a gente. Não vai cair em 0,800, a gente vai estar sempre do lado do cliente, fazendo todo o processo de acompanhamento. Ele ajuda até depois, até hoje ele manda o boleto para pagar. Já com o carro na mão, utilizando. Já com o carro na mão, Nesse recebo lá caso- na lista de transmissão. Nesse boleto. caso, se um exemplo, se o João Vitor ele quiser cancelar, é burocrático? Nesse momento, ele já pegou o crédito. Tá. Ele já usou. Ok. Não tem mais como ele Não tem cancelar. como cancelar. Ele tem como transferir Para outra para pessoa. uma outra pessoa. Porque a partir do momento que você já usou o crédito, você já usou o dinheiro do grupo, não tem mais. Se ele cancelar, ele parou de pagar, vai tomar Sim. o carro na mão dele. Busca e Isso. apreensão normal. Dá entre a busca e apreensão. Busca e Não entra no processo de cancelamento, mas sim de Não, busca e apreensão do bem. Já puxa. Porque você, nesse momento, antes ele era investidor, concorda? Ele Sim. estava guardando dinheiro no grupo. Perfeito. Agora ele usou Credor. o dinheiro e passou a ser. Credor. Para usar o dinheiro que estava lá no grupo. Bacana. E uma última, que eu lembrei aqui agora, que é uma preocupação de muita gente. Estou pagando meu consórcio. Houve um momento de mercado, um cenário de mercado em que os carros subiram muito mais do que era esperado. Tem alguma chance daquele consórcio, daquele planejamento que eu fiz no início não ser suficiente para comprar o bem que eu quero? Quais são os riscos disso acontecer? O que vai acontecer? Se ele for lastreado no bem que você quis comprar, vai estar acompanhando. Se não for, o índice de inflação não acompanhar, aí você tem que pegar um carro de um valor menor ou comprar uma outra carta de crédito que faça contemplar para juntar as duas e comprar, né? Ou então pagar a diferença com recurso próprio. Mesmo assim, você ainda tem bastante flexibilidade para Você tem soluções. ter uma alternativa. As soluções vão ter alternativas para ajudar. Aí tudo vai depender do perfil do cliente para ver o que a gente vai E é um poder risco. fazer. Eu, inclusive, em todas as minhas negociações, era meio que, quando eu já estava comprando o carro, né, eu deixava, eu tenho uma carta de X e eu não vou ultrapassar. Em toda concessionária que eu fui, pessoas que eu conversei, enfim, eu falei, eu não vou ultrapassar, eu não quero. É o meu limite. Até porque, dentro do meu planejamento, eu não contava com o carro naquele momento. Então, eu não Exato. quero
desembolsar mais, sabe? Eu não Mas, tinha o bom. luxo de precisar de um carro melhor do que o que eu peguei, então... Bacana, nosso tempo já está chegando no final. Eu vou fazer mais um aqui que veio à mente agora. Eu preciso utilizar todo o crédito da carta na compra de um carro? O que é que acontece se eu comprar um carro menor? O que é que acontece com o valor que sobra? Boa. Bom, um exemplo. Voltar para os 100 mil. Tá, Você pegou uma carta de 100 mil, comprou um carro de 50. perfeito. Esses outros 50, eu posso comprar outro carro. Fica de crédito Fica ainda. de crédito ainda. E Aí, vamos supor, sobrou 5 mil. Esses Tá. 5 mil, algumas administradoras permitem você pagar o IPVA, permite você pagar o seguro, ou então você abater do saldo devedor. eu acredito que é Existe a um... flexibilidade. Bacana, também. muito importante. Acredito que seja até um exemplo que acontece mais na prática, né? É uma distorção curta. Curta. Eu tenho 100 mil, eu compro um carro de 94, 95, consegui negociar. Então eu posso usar no IPVA, posso usar no seguro tranquilamente essa exatamente. diferença. Eu tinha um cliente que justamente aconteceu isso, pagou o seguro dele. Bacana. Sobrou 3, 4 mil reais. Evitou um Aí a desembolso. seguradora mandou o boleto, aí mandamos para a administradora foi lá e Ô, quitou. Dan, existe alguma possibilidade de troco? Não, Não? não tem. Não. Possibilidade de troco não tem, não. Mas essa Ou questão... você paga algum, tipo assim, IPVA ou reduz o saldo devedor. Tá. Sobrou uma coisa, você já bate o seu saldo E reduzir do saldo devedor é uma boa. Melhor ainda é você conseguir pagar um seguro ou um IPVA com o custo de crédito reduzido que o consórcio propicia, né? É mais um Você vê, desembolso que você o meu evita. consórcio mesmo aconteceu, sobrou 300 e poucos reais, 300, 400 reais. Aí no outro mês, meu boleto veio menos de 300 reais. Não, é os créditos que eu tinha lá, para não ficar o dinheiro lá parado, tirar da minha parcela. Mais uma vez a gente bate na tecla da flexibilidade do consórcio. Perfeito. Esclarecedor. Muito esclarecedor esse Interessante. episódio. Então você consegue. Agora, sempre com acompanhamento, né? Claro. Tem gente, não, isso pode dar trabalho. O cara, não faz não. A bata do saldo devedor é mais prático. Boa. Welton, mais alguma pergunta? Não. Para mim, a gente já está bem esclarecido. A cada episódio a gente está aprendendo um pouquinho mais. E todas as vezes que o Daniel vem, que o João Vitor também, que vem trazer, dividir com a gente essa experiência, eu acho que a cada episódio a gente sai daqui um pouquinho mais, né, informado e alimentado Embaixador sobre do consórcio. Bacana. O João Vitor cada vez vindo mais aqui também, é o nosso embaixador do consórcio. Vamos descobrir se valeu a pena agora. Produção, tá beleza aí o conceito de consórcio? Vamos fechar um consórcio? Bacana. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês querem- já Também. querem deixar algum recado? Querem deixar um telefone, algum contato, Deixar alguma um coisa, contato na rede mensagem? social, Sim. daniel.j.c.lima. Lá tem meus contatos, né? Lá tem até alguns clientes que já foram contemplados, é muito Maravilha. bacana. Eu fico, acho que, mais feliz que o cliente. Quando o cliente é contemplado, Esses dá essa feedbacks são muito notícia. bons. Isso é muito bacana. A gente faz tudo para que o cliente seja contemplado de acordo com a sua necessidade, de acordo também com o seu perfil. Eu não estou garantindo contemplação, Perfeito. mas a gente vai estar ajudando. Acho que Perfeito. você ter uma ajuda de um consultor te orientando vai fazer muita diferença do que você não ter orientação nenhuma. Maravilha. Isso é o Perfeito. diferencial. João Vitor, obrigado por hoje. Eu que agradeço. Deixar minha rede social também, JVM Magalhães. E, pessoal, um insight aí, tá uma dica de assessor de investimentos, investidor também, enfim. Perfeito. O consórcio está começando a cair nas graças. Existe um hype, a gente já vê bastante falar sobre isso. As notícias são de um crescimento Exato, absurdo nos últimos Inclusive, anos. bancos de investimentos estão oferecendo carta de consórcio, que para mim é uma grande novidade. Para o banco de investimentos se atrever a trabalhar com isso é porque tem uma grande oportunidade na mesa. Então, 2 pontos de atenção, tá? Primeiro, se está pensando na linha de diversificação, vá logo, porque certamente vai ter cada vez mais grupos escassos. E segundo, muito cuidado com o que é veiculado de alguma forma, né? Sempre quando a gente está buscando alguma informação nova, existem uma munição de possibilidades, inclusive nossos vídeos vão aparecer, tá? Fica a dica aí, sempre estude muito a fundo. Eu acho que responsabilidade financeira com o seu patrimônio é fundamental. É uma ferramenta fantástica, assim como diversas outras dentro do mercado. Só que se você não tiver muito cuidado, pode ser um tiro que vai sair pela culatra, né? Então, muita atenção aí e responsabilidade. Maravilha. João, deixe sua rede social também, deixe seu contato. Eu vou deixar a rede social do Carros e Finanças, estamos super à disposição. Claro, eu vou falar a minha também, João Libório, __, mas estamos super à disposição no Carros e Finanças, no Instagram. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestões, críticas, Fiquem à por vontade. favor, não hesitem em nos mandar.
Maravilha, é isso. Pessoal, obrigado por hoje. A banca está sempre trazendo para vocês informação de qualidade, tá? Muito conteúdo. Para quem quiser conhecer também o meu trabalho, WR Consultoria Automotiva, lá a gente fala sobre carros. Então é uma banca que está aqui um 360 para vocês. A gente está trazendo a linha de investimentos, está trazendo o consórcio e também a consultoria para a gente também estar falando de carro. Então, finalizado por hoje. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal.